Uma oração para perdoar. Nesta oração, vamos estar a usar a história de José. Mas antes vamos fazer um Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Que seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. José era e foi o maior governante do Egito. No entanto, José foi vendido como um escravo pelos próprios irmãos. Os irmãos faziam pouco dele, chegaram a enterrá-lo, fizeram coisas impensáveis, aos olhos humanos, e portanto eram irmãos. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano para José. Então os irmãos chegaram a vender José como um escravo por 20 moedas. José então era agora um escravo para o Egito, vendido pelos próprios irmãos. E José então chegou ao Egito como escravo, trabalhou como escravo, foi preso como um escravo, até que um dia o rei do Egito teve um sonho e José era o único capaz de analisar sonhos e de descrever os sonhos, de dar um significado aos sonhos. Então, como ele era o único, e aqui entra aquela metáfora de que tu só terás valor para aquilo que precisa do teu valor. Tu só terás valor para aquilo que pode beneficiar com o teu valor, para aquilo que vê o valor em ti. Por exemplo, eu vou estar a usar aqui um exemplo fora do contexto bíblico, mas para que tu possas ter uma noção, para que tu possas te valorizar também, o que é muito importante. Um pai queria dar um carro a uma filha, à sua filha, e então ele foi a uma sucata. Sucata é uma palavra em português para um lugar onde tem carros abandonados, carros muito velhos, carros que com sorte ainda andem. E o pai então foi a esse lugar a buscar um carro para a sua filha. E ele encontrou lá um carro todo velho. Um carro clássico, mas velho. E na altura era um carro, um dos melhores carros que existia. Só que, como o tempo passou e as pessoas adotaram outros comportamentos a nível de compra de carro e estilo de carro, aquele foi deixado para trás. No entanto, ainda tinha sido um dos melhores carros da sua geração, mas ele agora encontrava-se todo velho, partido, e o pai gostou do carro e comprou aquele carro para a filha. A filha então, mais tarde, recebeu a prenda e ela disse ao pai: "Pai, o que é que eu faço com isto?" E o pai disse: "Bem, esta é a tua prenda, eu queria te dar um carro e aqui está o carro que eu pude comprar com o dinheiro que eu tinha e é o carro que eu te quero oferecer." A rapariga então, ela disse ao pai: "Pai, mas o carro está velho e eu tenho
outros gostos. Então o pai disse: ok, então tenta vendê-lo. Tenta vender o carro. Então a rapariga foi e foi a uma sucata vendê-lo. Na sucata, o dono da sucata, ou seja, o lugar onde se encontram carros velhos, ele oferecia-lhe menos do que aquilo que o pai tinha pago por ele. A rapariga precisando do dinheiro, mas na mesma procurando receber algo mais com o carro que lhe permitisse de comprar o carro que ela queria, ela não aceitou a proposta do dono da sucata. Ela foi então até uma oficina onde ela viu que havia uns carros à venda e reparações de carros. Então ela pensou, talvez eles possam reparar este carro e ele fique com mais valor. Então ela foi à oficina tentar vender o mesmo carro. Ela chegou à oficina e o dono da oficina lhe ofereceu um pouco mais do dobro do preço que o pai tinha pago pelo carro. Ela já ficou mais contente. No entanto, ela percebeu algo. Percebeu que o dono da oficina de facto ficou um pouco admirado com o modelo do carro. Então, ela mesmo assim recusou vender o carro. Ela foi então a um colecionador e o colecionador estava disposto a lhe oferecer cerca de 20 vezes ou 30 vezes até o valor que o pai tinha pago pelo carro. Ela então decidiu de vender o carro para o colecionador e então ganhar dinheiro suficiente para comprar o carro que ela desejava. A moral da história aqui é que tu terás valor para quem sabe valorizar o valor que tu tens. Por vezes encontrarás pessoas que não vão valorizar o teu valor, vão até desprezar, menosprezar até o teu valor. Te vão faltar ao respeito, te vão ignorar, não vão ter consideração por ti, vão gozar contigo, te rebaixar. Não é com essas pessoas que tu tens de viver, não é nessas pessoas que tu vais encontrar o teu valor ou a valorização do teu valor, porque valor tu já tens. Repara que o problema não és tu. O problema é que tu estás rodeado de pessoas que não veem o teu valor. Tu vais encontrar pessoas que até vão valorizar-te, mas não à altura daquilo que tu mereces, e tu tens que ser egoísta em certo modo para te dizeres a ti mesmo e a ti mesma: eu sei que eu mereço melhor. Eu sei que mereço melhor do que isto. Então eu vou dizer não a estas pessoas. Eu vou dizer não a estes convites. Não a estas situações. Não a estes eventos. Porque eu mereço melhor. Enquanto eu estiver a dizer sim a algo que não me valorize, quando é que eu vou dizer sim a algo que me valorize? Tu tens que dizer não àquilo que não te valoriza para que tu possas ter tempo e energia para dizeres sim àquilo que te valoriza. A tua vida será, no final, a soma de todas as decisões que tu tomaste ou deixaste de tomar, que fará com que tu te encontres no lugar onde tu vais estar. Ou seja, se tu sabes que tu desejas estar num lugar melhor, que Deus tem para ti um lugar melhor, mas tu dizes sim a tudo que seja
mais baixo do que o lugar onde tu desejas estar ou que Deus tem para ti, bem, por mais que esse lugar exista, tu nunca vais lá chegar. Tu vais estar sempre a te contentar com menos do que aquilo que tu mereces. Por isso, a moral da história aqui é de tu não só reconheceres o teu valor, o valor que Deus colocou em ti, mas que também respeites o dom, a dádiva que Deus te deu, a riqueza que Deus te deu ao colocar esse valor em ti e a ponto de tu defenderes. Pois ao tu defenderes, estás a orgulhar a Deus, porque tu não estás a desperdiçar o valor que Deus colocou em ti e que não colocou numa outra pessoa. Ou seja, tens que te valorizar, e valorizar significa, por vezes, e muitas das vezes, dizer não a coisas que podem tirar a tua paz, que podem te destabilizar, que podem te menosprezar, ignorar, e tu queres manter o teu valor, ok? Tu queres manter o teu valor. Então é importante que tu saibas reservar o teu valor apenas para quem o sabe aproveitar, quem o sabe valorizar. E uma dessas pessoas é Deus. Deus sempre vai valorizar o teu valor. Deus sempre vai ver o teu valor pelo que o teu valor é. Quem sabe até acrescentar. E para isso, tirar tempo para estar com Deus é algo que tu estás a fazer de bom, de excelente na tua vida. Agora, voltando ao exemplo de José, e agora que tu tens este entendimento sobre o valor, tu podes então entender o como José passou de um escravo, de um preso, a governante do Egito. Ele teria de ter valor, caso contrário, ele nunca passaria de escravo a governante do Egito. E onde é que estava o valor de Eliseu? O valor de Eliseu estava em saber analisar sonhos, em saber dar um significado a sonhos. E por acaso, o rei de todo o Egito estava a precisar dessa análise, pois ele tinha tido um sonho e ele queria saber o que é que o sonho significava. Então ele chamou a José. E então José fez uso do seu dom, porque ele tinha valor, e porque ele tinha valor e alguém estava a precisar do valor dele, soube valorizar as palavras de José que descreveram o sonho, e o rei assim atribuiu valor a José. Ao atribuir valor a José, e José, tu podes ler com mais profundidade a análise do sonho de José sobre o sonho do rei do Egito, descreveu o sonho dele e ajudou o rei. O rei então valorizou esse ato de José e lhe ofereceu a posição de governante do Egito, a posição que estava logo abaixo do trono do rei. E tu podes achar que a história de José terminaria aí, mas não. A história de José é que os irmãos dele, que o tinham vendido, menosprezado, tinham lançado ele num poço, queriam até matá-lo. Os irmãos tiveram que ir para o Egito. E quem é que eles encontraram lá? José. Mas eles não reconheceram José porque José
tinha mudado. No entanto, os irmãos dele não tinham mudado nada. E José os reconheceu. Repara que quem faz o mal geralmente fica sempre no mesmo lugar. Ou faz o mal porque tem ficado sempre no mesmo lugar. É só quando deixar de fazer o mal que alguém pode evoluir na vida. Não te preocupes se alguém te deseja o mal, eles vão ficar onde estão. Deus, sendo um Deus justo, Ele vai te favorecer. Ele vai fazer com que tu mudes, com que tu cresças, com que tu evoluas. Tu irás reconhecê-los, mas eles não te irão reconhecer, porque Deus fará com que a transformação na tua vida te torne alguém irreconhecível. Irreconhecível. Então, quando o pai de José e dos irmãos morreu, os irmãos temeram, pois sabiam que o pai era a única pessoa que segurava José de se vingar dos irmãos, de prendê-los, de castigá-los, por causa do respeito que José tinha pelo pai. Mas os irmãos, sabendo disso, convocaram José numa reunião e disseram-lhe: José, nós sabemos que agora que o pai morreu, tu queres vingança, mas por favor não faças nada de mal. E José, que tinha o poder, que tinha agora e sempre teve razões para os castigar, mesmo assim, e podemos ler uma passagem, que é a passagem de Gênesis 50, do 15 ao 21, que diz: vendo que o seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram: talvez José nos guarde rancor e vai retribuir-nos todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o teu pai deu a seguinte ordem antes de morrer. Isto é o que devem dizer a José: imploro-te, por favor, perdoa a transgressão dos teus irmãos e o pecado que cometeram ao fazer-te tanto mal. Repara que o mal que eles lhe fizeram, o pai estava a considerar isso já como um pecado. E o pecado que cometeram ao fazer-te tanto mal já era considerado um pecado. Agora, por favor, perdoa a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando falaram com ele. A seguir vieram também os seus irmãos e prostraram-se, diante dele e disseram: aqui estamos como teus escravos. José disse-lhes: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Embora quisessem fazer-me mal, Deus quis que as coisas acabassem bem e que muitas vidas fossem preservadas, e é o que está a fazer hoje. Repara que José aqui poderia ter dito qualquer outra coisa, poderia ter reagido de uma outra forma, mas José disse: embora quisessem fazer-me mal, Deus quis que as coisas acabassem bem. A vontade de Deus era outra. A vontade de Deus se cumpriu. E José, ele tomou isso em consideração. Embora quisessem fazer-me mal, Deus quis que as coisas acabassem bem. Houve aqui uma mudança de cenário, porque a vontade dos irmãos era que José sempre sofresse. Eles embora quisessem fazer-me mal, embora eles quisessem só fazer mal a José. Há aqui uma mudança de cenário, porque essa vontade existia. Existem pessoas que te querem fazer o mal atualmente.
existem pessoas à tua volta que querem te fazer o mal, e se não há uma mudança de cenário, provavelmente esse é o cenário que tu irias viver. Se não houvesse um Deus vivo sobre a tua vida, ao qual tu estás a buscar e o qual te vai favorecer e te favorece e sempre te irá favorecer, e sempre te favoreceu, pois tu não sabes dos lugares onde Deus te livrou, isso seria o que tu irias viver, muito provavelmente. Só sofrer o mal, todas as pessoas que o inimigo levanta a te fazerem mal, a te desejarem mal. Mas repara, aqui há uma mudança de cenário, há mais alguém na equação, ok? Há mais alguém. Há uma vírgula e há aqui mais umas palavras que dizem: Deus quis que as coisas acabassem bem e que muitas vidas fossem preservadas. E é o que está a fazer hoje. Deus quis que as coisas acabassem bem. Calma, existe de facto uma vontade por parte do mal. Mas Deus quis que as coisas acabassem bem. Quem é que tem mais poder? É Deus. E assim como Deus quis, Deus teve. Assim como Deus quer sobre a tua vida, Deus terá sobre a tua vida. Não é o levantar do inimigo que vai mudar o resultado, ou que Deus quer e que assim Deus o terá. Se o que Deus quer para a tua vida é que as coisas acabem bem, as coisas irão acabar bem. E o 21 diz: agora não tenham medo, continuarei a sustentar-vos, a vocês e às vossas crianças. Assim consolou-os e com as suas palavras tranquilizou-os. Continuarei a sustentar-vos, a vocês e às vossas crianças. Portanto, não tenham medo, embora quisessem fazer-me mal. Aqui José perdoou-os. José perdoou as coisas que os irmãos lhe tinham feito. Por isso, é importante que tu perdoes o mal. Pois existe mal, mas calma, existe também uma outra parte da equação, que é a vontade de Deus. Por isso, Deus quer que as coisas elas acabem bem, que elas se deem bem para ti. Por isso essa é a vontade de Deus. Deus terá esse cumprimento. E então, sabendo disso, perdoa. Perdoa as pessoas que te desejaram o mal. Perdoa as pessoas que te venderam. Perdoa as pessoas que te enterraram. Perdoa as pessoas que te quiseram matar. Perdoa as pessoas que falaram mal de ti. Perdoa as pessoas que te traíram. Perdoa as pessoas que fizeram coisas muito más contra ti. E muito mais, eu digo, ir mais longe no simplesmente amaldiçoar pela palavra. Perdoa essas pessoas. No final é a vontade de Deus, e se a vontade de Deus é que tu tenhas vitória, tu terás vitória. Não só tu terás vitória, a transformação que Deus fará na tua vida para provar essas pessoas o quão as suas ações não levam em nada, que fará com que elas fiquem no mesmo lugar. A transformação que Deus vai fazer para provar isso fará-te alguém irreconhecível. Tu irás conhecê-los, mas eles não te irão conhecer, mesmo te tendo diante da face deles. Mesmo diante dos olhos deles, não te irão reconhecer. Tal será o agir de Deus na tua vida. Então, sobre isso, perdoa aos outros, mas perdoa-te também a ti mesmo. Perdoa-te a ti mesma, achando que tu não tens valor,
Tu tens valor. Perdoa-te a ti se por vezes deixaste que o valor que tu tens o tomasses como o comentário de um mecânico de oficina ou de alguém que tem uma sucata, quando o teu valor está ao nível do valor visto por um colecionador. Não deixes que, como julgaram o teu valor no passado, se torne uma verdade na tua vida, uma narrativa na tua vida. Tu tens valor para quem sabe valorizar o teu valor. Então perdoa-te se aceitaste menos do que aquilo que tu vales, e perdoa-te também se ainda hoje, atualmente, aceitas menos do que aquilo que tu vales. Dizes sim para as coisas que deves dizer não, e dizes não para as coisas que deves dizer sim, que te iriam valorizar ao teu nível. É tempo de tu elevares as tuas exigências para que tu possas defender o teu valor. Há coisas que tu não vais poder mais fazer. Há lugares onde tu não vais poder mais frequentar. Porque tu agora estás a ser um trabalho de Deus. Deus te quer te levar para outros lugares de trabalho. Deus quer trabalhar em ti em outras áreas. E então tu não podes fazer um trabalho de acabamento na mesma mesa que tu fazes um trabalho de trabalho grosso. Tu não podes fazer um trabalho de acabamento na mesma mesa ou com as mesmas ferramentas, que tu fazes um trabalho mais bruto. Por vezes Deus tem que te levar para uma outra mesa, usar outras ferramentas. E por mais que tu possas ter estado habituado a como te tratavam antes, com quem tu passavas a maior parte do teu tempo, não é lá que tu vais ficar. Lembra-te que o trabalho de Deus, o agir de Deus fará em ti uma transformação que te tornará irreconhecível. Logo, tu nunca podes ficar irreconhecível se tu nunca mudares de mesa de trabalho, se Deus nunca te levar para outras mesas de trabalho, se Deus nunca te levar para outros lugares, para outras experiências. Por isso, perdoa-te e permite-te. Por isso, com esse entendimento, vamos orar um Pai Nosso, para selar esta energia, este entendimento, e assim proteger este entendimento, este agir de Deus na tua vida do mal. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, que seja feita a sua vontade, em nossas vidas assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos o que nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.